Bom dia, nono ano, tudo bem? A nossa aula de hoje, pessoal, ela vai ser um pouquinho mais aprofundada em relação ao estudo do átomo, ok? Hoje nós vamos falar sobre a distribuição dos elétrons em camadas eletrônicas. Os elétrons, pessoal, eles são essas partículas negativas que giram ao redor do núcleo do nosso átomo, certo? Essas partículas, elas podem ser perdidas ou recebidas, como nós já vimos quando acontece a formação dos íons, certo? Os elétrons, eles podem ser perdidos ou eles podem ser recebidos. Se o elétron for perdido, ou seja, se o átomo doar elétrons, ele vai ficar com carga elétrica positiva. Lembra disso? Se os átomos receberem elétrons, como o elétron é carga negativa, os elétrons vão ficar carregados negativamente, ok? Então, só para relembrar um pouquinho as partículas do átomo, gente, aqui nós temos a representação do elemento químico encontrado na tabela periódica. Toda tabela periódica, ela oferece para a gente uma legenda, e nessa legenda vai falar para você aonde que está localizado o número atômico, aonde está localizado o número de massa, símbolo, nome, enfim, todos os dados que estiverem ali na nossa tabela. Não podemos esquecer que todo o elemento químico, ele possui um símbolo, certo? E esse símbolo ele é representado sempre com letra de forma. Se esse elemento for formado por apenas uma letra, essa letra vai ser maiúscula, tá? Símbolo maiúsculo, igual aqui. C de carbono, símbolo C maiúsculo, ok? Se for formado por duas letras, a primeira letra vai ser maiúscula e a segunda letra vai ser minúscula. Sempre de forma, tá bom, pessoal? Se a gente for representar esse elemento no nosso caderno, a gente vai colocar o símbolo do elemento, o número atômico sempre vem do lado esquerdo aqui, embaixo, tá? O número de massa ele pode vir do lado de cima, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mas é mais comum a gente representar ele aqui do lado esquerdo, ok? Vocês vão estar também depois relembrando, pessoal, como que vocês encontram a massa do átomo. A massa é representada pela letra A, maiúscula, que é igual ao número atômico ou a quantidade de prótons, mais nêutrons, que é tudo localizado ali no núcleo do nosso átomo, tá? Só que como todas as tabelas periódicas praticamente vêm oferecendo tanto o número atômico quanto o número de massa, geralmente a gente precisa descobrir qual é a quantidade de nêutrons. Como que a gente faz isso? É só a gente pegar o total, que é localizado no núcleo do átomo, que é a massa, e diminuir pela quantidade de prótons ou número atômico. O que restar vai ser a quantidade de nêutrons, ok? Então, vamos lá para a nossa matéria de hoje. A gente vai lembrar um pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr. Bohr foi o último cientista que ajudou na formulação ali, do átomo, né? Até onde se sabe, até onde a gente se estuda aqui no nono ano. Então, o que acontece? No experimento de Bohr, ele dizia o quê? Que todos os elétrons ficavam girando ali ao redor do núcleo. Só que Bohr sabia que esses elementos, esses elétrons, eles não ficam girando ali ao redor do núcleo de forma desordenada. Eles circulam ao redor do núcleo no interior do que ele chamou de camadas eletrônicas, tá? Então, aqui está o núcleo do átomo, vamos dizer que essas camadas estão circulando aqui o núcleo do átomo, e ele percebeu que existem várias camadas eletrônicas onde esses elétrons ficam circulando. Como que ele fez isso? Ele percebeu que ao se excitar um átomo, ou seja, ao aquecer um átomo, o que acontece? Os elétrons que são localizados aqui nas camadas eletrônicas mais externas, eles fazem saltos para a camada mais externa, tá? E quando eles retornam para a camada de origem, o que acontece? Eles eliminam uma luz, eliminam um fóton. Os elementos químicos diferentes vão eliminar luzes diferentes, vão eliminar cores diferentes nessas luzes, tá? E isso é o que é utilizado para a produção dos fogos de artifício. Então, Bohr, ele percebeu a partir disso daí que os elementos químicos, eles possuem características diferentes, eles possuem localizações diferentes relacionadas a essas camadas eletrônicas e por isso que ele formulou essa ideia de que todos os elétrons, eles circulam ali na eletrosfera organizados em camadas eletrônicas, tá? E é isso que a gente vai aprender na nossa aula de hoje.
Só que antes da gente falar sobre essa aula de hoje, eu quero mostrar um trecho de um vídeo que mostra para vocês um pouquinho sobre essa questão aqui que vocês estão vendo, que é chamado de teste de chama, que foi o que o Bohr, né, estabeleceu no seu descobrimento do átomo. Agora, cloreto de manganês para verificar a coloração. Repare que a chance de átomos de cobre. Cloreto de lítio para verificar a coloração da emissão de luz. É possível observar uma chama vermelho-alaranjada bastante intensa, que é característica dos átomos de lítio. Veremos as aspas de magnésio para verificar a sua coloração. É possível verificar uma chama branca bastante forte, que é característica dos átomos de magnésio. Então, pessoal, no vídeo apresentado, vocês perceberam que ao aquecer, né, diferentes tipos de elementos químicos, a gente consegue cores diferentes, tá? Isso que são utilizados para a produção dos fogos de artifício, e o experimento de Bohr e o modelo atômico de Bohr explica tudo isso, ok? Então, vamos lá, gente. Analisando aqui a partir do núcleo, existem o que a gente chama camadas eletrônicas, que são onde os elétrons vão estar circulando aqui na eletrosfera. Só que, como a gente já havia dito, os elétrons eles não circulam ali na eletrosfera de qualquer forma, né? Não circulam ali de forma desordenada. Eles circulam dentro do que a gente chama de camadas eletrônicas ou níveis de energia, ok? Bohr colocou o nome nesses níveis de energia relacionado às letras do alfabeto, começando pela letra mais linda do alfabeto, claro, que é a letra K, né, gente? Então, começando pela letra K, ela vai ser a mais próxima do núcleo, tá? E assim por diante, a gente vai dando sequência ao alfabeto. Então, camada K é a primeira, camada L é a segunda, camada M é a terceira, a N é a quarta, a O a quinta, depois a P, depois a Q, ok? E aí, se estabeleceu o quê? Que a partir daqui, será que todos os elementos vão ter todas essas camadas completas de elétrons? Não, tá, gente? O elemento ele pode ter só a camada K completa, só a camada K e a L, e assim por diante, como a gente vai ver ali mais adiante. Estabeleceu-se também que quanto mais afastado do núcleo for essa camada, mais energia ela tem. Ou seja, as camadas mais distantes do núcleo são aquelas que constituem maior quantidade de energia, ok? E aí, o que acontece? Cada camada dessa, ela comporta uma determinada quantidade de elétrons. A gente vai imaginar, pessoal, como se essas camadas fossem gavetas, ok? Então, na primeira camada, que é ali pertinho do núcleo, que é a camada K, ela comporta apenas 2 elétrons, ou seja, dentro da gavetinha da camada K só cabem 2 elétrons, é uma gavetinha bem pequena, tá? Na camada L, comportam até 8 elétrons, ok? Na camada M, comportam até 18 elétrons. Na camada N, comportam 32 elétrons. Na camada O, também comportam 32 elétrons. Na camada P, comportam 18 elétrons. E na camada Q, comportam aí 8 elétrons. Aqui eu coloquei uma tabelinha que seria muito interessante que vocês tivessem no caderno de vocês, tá? Ah, professora, eu vou precisar decorar todas essas quantidades de elétrons nas camadas? Praticamente sim, tá, gente? Só que é claro, por enquanto, nós vamos colocar isso anotadinho aí como uma espécie de colinha para que vocês realizem as distribuições que a gente vai aprender ali daqui a pouco, tá? Então, nessa tabelinha que contém todos os dados necessários, tá? Aqui, ó, o primeiro nível, ou seja, mais próximo do núcleo. Como que chama aquela camada? Camada K. Quantos elétrons ela comporta? 2. O segundo nível, a camada L. Quantos elétrons ela comporta? 8. E assim por diante, tá, gente? Tenham essa tabelinha aí no caderno de vocês.
Existem algumas regras básicas para se estabelecer, para a gente conseguir fazer a distribuição dos elétrons. O que nós vamos fazer? Basicamente, aquilo que vocês fizeram lá na atividade da semana anterior. Então, pessoal, nós vamos começar aqui pela nossa primeira regra. Ao realizar a distribuição eletrônica, respeitar a ordem crescente de energia. A gente vai começar sempre fazendo a distribuição a partir da camada K, né? E assim a gente vai seguindo adiante, ok? Temos aqui, pessoal, o átomo de boro. O átomo de boro, ele possui 5 prótons no seu núcleo, ok? E 6 nêutrons. A massa dele é 11. Então, eu já coloquei aqui no núcleo do boro 5 prótons e 6 nêutrons, ok? Quantos elétrons o átomo de boro tem? Bom, na tabela periódica, todos os elementos estão neutros. O que significa isso? Eles têm a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Então, se ele tem 5 prótons no seu núcleo, ele também terá 5 elétrons, certo? Então, a gente vai pegar e vai começar a distribuir esses elétrons ali na camada do boro. Eu solto aqui o elétron, ele já vai ser direcionado para a camada dele. Essa primeira camada, que está aqui em pontilhado, pessoal, ela está representando a camada K. Como nós já vimos lá anteriormente, na camada K comportam apenas 2 elétrons, ok? O boro eu tenho 5. Então, eu coloquei 2 elétrons aqui na camada K. E os outros elétrons eu coloco na camada seguinte, que será a camada L, que é essa daqui. Percebam que aqui no nosso programinha, se eu soltar o elétron aqui na camada K, ele não vai, ó. Ele vai ser direcionado para a camada L. Por quê? Na camada K só comportam 2 elétrons, tá? E eu preciso sempre, gente, sempre preencher a primeira camada, que é a camada K todinha, para eu conseguir partir para a próxima. Então, coloquei 2 elétrons aqui na camada K e os demais eu vou colocar na camada L. Na camada L, cabe até 8 elétrons. Para eu terminar aqui do boro, ó, 1, 2. Para chegar a 5, faltam 3. Então, eu vou ter 3 elétrons na camada L. Ops, vou colocar aqui. 1, 2, 3. Átomo neutro, ou seja, eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons aqui presente no boro. Galerinha, temos aqui alguns exemplos para a gente conseguir fazer a distribuição dos elétrons, tá? Então, como nós já vimos ali, o boro, que tem número atômico 5, eu vou estar distribuindo esses 5 elétrons nas camadas eletrônicas, certo? Sempre começando da camada mais próxima do núcleo, que é a camada K. Então, a camada K, ela comporta 2 elétrons, eu vou colocar 2 elétrons na camada K. A camada L comportam até 8 elétrons. O restante dos elétrons que eu preciso distribuir vão ser lançados na camada L. 2 mais 3, 5. Fiz a distribuição do boro, ok? Aqui temos o flúor, que tem número atômico 9. Então, ele também vai ter 9 elétrons na sua eletrosfera. Fazendo a distribuição, a gente vai começar sempre pela camada K, que é a mais próxima do núcleo. Camada K contém 2 elétrons, né? A camada L, ela pode caber 8 elétrons, só que para eu preencher do flúor, eu só vou precisar de mais 7, né? 2 mais 7, 9. Então, os 7 elétrons restantes eu coloco na camada L, ok? Aqui temos o sódio, pessoal. Ele tem número atômico 11. Número atômico 11 também tem 11 elétrons. Então, vou fazer a distribuição dos elétrons do sódio. Começando pela camada K, que comporta 2 elétrons, vão ter 2. A camada L comportam quantos elétrons? 8. Então, vou preencher com os 8. Até aí deu 10, né? 2 mais 8, 10. Quantos que vão faltar para a camada M? Apenas 1 elétron. Então, assim vai ficar a distribuição eletrônica dos elétrons do átomo de sódio, ok? E por último, aqui nós vamos falar do silício. O silício, ele tem número atômico 14, né? Então, ele também terá 14 elétrons. Começando pela camada K, cabem 2 elétrons. A camada L com 8 elétrons. 8 mais 2, 10. O restante, né, os 4, vão para a próxima camada, que é a camada M,
ok? Então, a gente vai preenchendo as camadas anteriores para que a gente pule para a próxima camada. Até aí tudo bem, né, pessoal? Tendo essa colinha aqui, ó, ela é ótima, né? Tenho aí no caderno, tá? Só que aqui nós fizemos uns exemplos simples, baseados apenas na primeira regrinha. Vamos voltar lá nas nossas regrinhas para que a gente possa fazer os próximos exemplos. Então, ó, fizemos a primeira, agora a gente vai ver a segunda regrinha, prestem atenção. O último nível ocupado, ele não pode conter mais de 8 elétrons. Essa é uma regra chamada de regra de octeto, tá, gente? Os elétrons, os átomos, eles só podem conter até 8 elétrons na última camada para serem considerados estáveis, ok? E a penúltima camada só pode conter até 18 elétrons. Não pode conter mais do que 18 elétrons, tá? Essa é a próxima regrinha. Isso daqui a gente já falou, né? Que os elétrons mais afastados do núcleo são aqueles que possuem maior quantidade de energia. E essa última camada, no caso a gente analisando aqui, ó, a última camada Q, ela é a camada chamada de camada de valência do átomo, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o boro, ele tem, a última camada do boro é a camada L. Então, a camada L é chamada de camada de valência. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 3 elétrons, tá bom? Vamos fazer aqui os outros exemplos, agora seguindo aquelas outras regrinhas. Então, vamos relembrar essas regrinhas, ó. Verifique o número máximo de elétrons na última camada, que é a camada mais externa, né? Se for necessário, se for acima de 18, esse número, deixe 18 e passe o restante para a próxima camada. Se for entre 9 e 18, deixe 8 e passe o restante para a próxima camada. Então, vamos ver como que isso funciona aqui na prática, gente, listando os nossos exemplos. Vamos fazer aqui a distribuição de 20 elétrons no elemento cálcio. Então, a gente vai analisar aqui, ó, na nossa colinha, tá, gente? Quantos elétrons cabem na camada K? 2 elétrons, né? Então, vou preencher a camada K com 2 elétrons. Ótimo. Quantos elétrons cabem na camada L? 8. Então, vou preencher ali a camada L com 8 elétrons. Até aí, tranquilo, né, pessoal? Então, tá. 8 mais 2, 10. Quantos elétrons cabem na camada M? 18. Só que aqui ainda faltam 10 elétrons para eu continuar preenchendo os elétrons do cálcio. Só que o que vai acontecer? A camada M comporta 10 elétrons? Sim. Só que o que acontece? A minha camada M, ela vai passar a ser a última camada. E qual é a regrinha que a gente tem? Na última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar 8 elétrons na camada M e os 2 restantes a gente coloca na camada N. Então, vai ficar K2, L8, M8 e N2 também, ok? Agora, vamos fazer aqui do germânio. Gente, o germânio tem número atômico 32. Então, ele tem 32 elétrons na sua eletrosfera. Começando pela camada K, vamos fazer a distribuição. Então, ó, camada K com 2 elétrons, né, que comporta 2 elétrons. A camada L, 8 elétrons, até aí deu 10, certo? A camada M cabem 18 elétrons, ó, 10 mais 18, 28. 28 para chegar a 32 elétrons, vão faltar quantos, pessoal? 4, né? Então, esses 4 eu vou acrescentar ali na camada N, que é a última, ok? Agora, nós vamos para o rubídio. O rubídio, ele tem 37 elétrons na sua camada de valência, na sua eletrosfera. Então, começando pela camada K, nós vamos colocar 2 elétrons na camada K. Vamos partir para a camada L, 8 elétrons na camada L. Vamos partir para a camada M, 18 elétrons na camada M. Só que aí tem um detalhe, pessoal. A próxima camada é a camada N. A camada N comporta 32 elétrons, né? Uma gaveta bem grande, digamos assim. O que acontece? Aqui, até agora, foram 10, 18, 28 elétrons, certo? Para 37, restam 9.
Nós podemos colocar esses 9 elétrons na última camada? Não, porque a última camada só pode colocar 8 elétrons. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar esses 8 elétrons na camada N e esse 1 elétron que restou, nós vamos acrescentá-los na camada O. Então, a última camada vai ficar com apenas 1 elétron, ok? Agora, o iodo. Número atômico 53, gente. Vamos distribuir esses 53 elétrons aí na eletrosfera. Camada K, contendo 2 elétrons. Camada L, né, que é a próxima, vamos preencher toda ela com 8 elétrons. Camada M também vamos conseguir preencher toda com 18 elétrons. E aí, para a próxima camada, que seria a camada N, que cabem 32 elétrons, restaria 25, né? Esses 25 elétrons pode ficar na última camada, pessoal? Não, né? Então, a gente vai vir essa regrinha aqui, ó. Se o número for acima de 18, deixe 18 e passe o restante para a próxima camada. Então, o que a gente vai fazer? A camada N vai passar a ter 18 elétrons e os demais ficarão na última camada, que vai ser a camada O. Vamos dizer que mesmo eu tendo colocado 18 aqui, aconteceu de aqui ser maior do que 8. Aí eu vou colocar 8 na última e os demais na próxima camada. Tá bom, pessoal? Agora eu quero perguntar a vocês o seguinte: quantos elétrons os elementos listados aí nos nossos exemplos têm na camada de valência? O que é isso? Camada de valência, pessoal, é a última camada do átomo. É aquela camada mais energética, aquela camada mais distante do núcleo, tá? Então, o cálcio aqui, que é o nosso primeiro exemplo, terá 2 elétrons na camada de valência. O germânio terá 4 elétrons na camada de valência. O rubídio terá 1 elétron na camada de valência. E o iodo terá 7 elétrons na camada de valência, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido, tá, entender o conteúdo. Agora a gente vai partir para a atividade. Qualquer dúvida podem estar me perguntando, ok? Tchau, tchau.